Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Em um mercado cada vez mais competitivo, sites de vendas de produtos buscam maneiras para conquistar os clientes. Tem empresa que está devolvendo parte do valor gasto pelos compradores para garantir que eles voltem. Foi por curiosidade que Vinícius experimentou um site de compras e gostou de ver que parte do valor que gastou acabou voltando para a conta bancária. É algo que você não acostuma, né? Você pensa, eu vou gastar, vou perder esse dinheiro, mas quando você vê, voltou ali R$1, R$5, mas que no acumulado eu consegui resgatar R$40 num período de 6 meses. Esse crédito gerado faz parte de um tipo de programa de fidelidade chamado cashback, expressão em inglês que significa dinheiro de volta. Uma parte do valor gasto na compra volta para a conta do consumidor, ou então vira créditos para serem utilizados depois. Para as empresas, o crédito dado para as futuras compras é compensado pela fidelidade dos clientes. Sai mais em conta manter a clientela do que procurar novos compradores. O diretor comercial deste site de vendas afirma que 30% dos consumidores compram ao menos uma vez por mês e têm direito a um programa de fidelidade. Outra vantagem para a empresa é saber melhor o perfil dos clientes. À medida que ele vai consumindo com a gente todos os meses, você começa a entender qual é o perfil de consumo, quais os produtos que ele mais compra, ou produtos que porventura ele não comprou, outros clientes com o perfil dele compraram e ele não comprou, você consegue oferecer também. O consumidor deve ficar atento às condições de adesão dos programas de cashback. Alguns cobram mensalidades e é preciso fazer as contas para saber se vale a pena. Às vezes a empresa que está fazendo a oferta com desconto, ela não vai ter o melhor preço em relação a outros estabelecimentos no mercado. Então, a pesquisa é sempre necessária do preço, o consumidor deve avaliar a idoneidade dessas empresas. Ao usar um programa de fidelidade desse tipo, ela pode ter a falsa ilusão de estar economizando muito, né? Mas a gente tem que ter cuidado para não ser empurrado mais para o consumo, considerando que você está usando um programa de cashback, então, já que eu estou fazendo bastante economia, eu posso comprar mais. Isso pode ser um problema. E ainda falando de consumo, uma pesquisa mostra que 8 em cada 10 brasileiros estão dispostos a adotar a prática do consumo colaborativo, que envolve trocas e compartilhamento de bens e serviços. O levantamento foi feito entre os meses de maio e junho pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Cadeiras de bebê, dinossauros e bonecos de super-heróis. São 300 tipos de produtos para alugar, voltados para meninos e meninas de até 6 anos. As crianças usam, devolvem, o item é higienizado e emprestado novamente. Melanie viu no consumo colaborativo uma oportunidade de negócio. Conseguir dar para a criança, para o bebê, sempre o brinquedo que ele precisa para o desenvolvimento daquela faixa etária, né? Sem ocupar muito espaço em casa, praticidade, de comodidade, porque os produtos eles são pedidos pelo site, ou pelo WhatsApp, ou mesmo por telefone. 74% dos brasileiros já experimentaram pelo menos uma vez alguma forma de consumo colaborativo. E a tendência é que esse número cresça. A parcela da população disposta a adotar essa prática subiu em um ano de 68% para 81%. Entre as diversas modalidades de consumo colaborativo, as que têm maior potencial de serem usadas são compartilhamento do espaço físico do trabalho, o chamado coworking, a hospedagem de animais de estimação na casa de terceiros e o aluguel ou troca de brinquedos. Economia colaborativa é como se você, ao invés de ter coisas, passasse a usar as coisas compartilhadas com outras pessoas. E isso é muito bacana, porque reduz o número de coisas sobre o planeta. E as pessoas têm mais chances de usar coisas que antes elas não poderiam usar, porque elas não teriam dinheiro para tê-las. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que o Brasil conseguiu diminuir o número de fumantes em 40% nos últimos 12 anos.
mas cerca de 20 milhões de brasileiros ainda mantêm o hábito de fumar. O Marco começou a fumar muito jovem. Depois de 47 anos de tabagismo, ele decidiu parar de fumar. Comecei com 17 anos para ser mais homem do que os outros meninos, né? Então aquela coisa de querer ser bonitinho, né? Fumar cigarrinho. Foi aí que comecei toda essa brincadeira, né? A Zenaide também está tentando. Reduziu bastante o número de cigarros e já sentiu os benefícios. A gente consegue se alimentar bem, sentir o sabor da comida. Menos de 10% da população ainda tem esse hábito. E para muita gente é preciso mais do que força de vontade para largar o vício. Neste grupo de apoio, fumantes e ex-fumantes recebem orientações e tratamento para largar o vício. São encontros semanais para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente consegue ter aí um sucesso de cerca de 60% de pessoas que conseguem se ver sem o cigarro. Desde 2014, está em vigor uma lei federal que proíbe fumar em ambientes cobertos de uso coletivo, como bares e restaurantes. Principal causa de doenças vasculares e de câncer, o cigarro mata 428 pessoas por dia no Brasil. O custo disso para o Sistema Único de Saúde é imenso, portanto é mais fácil e mais eficiente se investir em prevenção, porque você tem resultados a médio e prazo muito mais eficazes com um custo apropriado à demanda. Na busca por melhor qualidade dos produtos agrícolas, cresceu no Brasil o uso de defensivos biológicos. Eles contam com organismos vivos para eliminar pragas e garantir a qualidade das plantações. E, além disso, são muito menos nocivos que os defensivos químicos. Na propriedade do Hélio, os alimentos crescem fortes, bonitos. O cuidado do produtor conta, mas os produtos utilizados também. Este líquido escuro é um fertilizante feito com organismos vivos. Já este pó branco tem fungos que combatem pragas. O uso desses produtos, os defensivos biológicos, diminui o uso dos químicos. Determinados tipos de doenças, elas são difíceis de controle. Então, o manejo biológico, eles garantem isso para a gente. Esse controle que é difícil de fazer com químico. Os defensivos biológicos são feitos com organismos vivos, como fungos, bactérias, vírus e até insetos. Para especialistas, os impactos ao meio ambiente e à saúde podem ser menores quando comparados com os agrotóxicos. Esse defensivo químico é uma quantidade ínfima que você ingere, ínfima mesmo. Porém, para algumas pessoas pode causar um dano imediato, esse imediato em alguns poucos anos, e outros, na maioria arrasadora das pessoas, nunca vai fazer nada. Mas é um problema. Hoje, os defensivos biológicos são usados em apenas cerca de 15% do total de 77 milhões de hectares cultivados no país. Mas esses produtos, que não agridem o meio ambiente, estão cada vez mais sendo usados pelos produtores. No ano passado, as vendas de defensivos biológicos cresceram quase 80% em relação ao ano anterior. Identificamos também baixo nível de adoção em muitas regiões, principalmente em grandes culturas, né, que é o nosso grande mercado hoje, como por exemplo a soja. Em algumas regiões não chegava a 3% a 5% a taxa de adoção. Essas empresas que trabalhavam só com químico, elas viam esse potencial, né? Então elas estão buscando novos materiais e com isso para a gente vai barateando um pouquinho. Ainda não existem defensivos biológicos para todas as pragas, por isso é comum aliar biológicos, químicos e técnicas de manejo adequadas para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos. Tanto os químicos como os biológicos, eles vão poder ser utilizados em combinação, porque muitos deles são compatíveis. E aí exige-se uma aplicação adequada, sempre sob a supervisão de um técnico habilitado. E uma boa notícia da ciência para a natureza. Pesquisadores da Universidade de Brasília criaram um fertilizante eficiente, barato e que não prejudica o meio ambiente.
O biofertilizante é feito à base de carbono e sem a adição de compostos químicos perigosos, como metais pesados. Por isso, não é tóxico. Outra vantagem é permitir que grande parte dos nutrientes permaneça nos alimentos. É uma matriz limpa, que é só de carbono mesmo, né? Ele pode ser posicionado tanto para a agricultura convencional como para a orgânica, em função dessa matriz limpa, né? Como eu já falei, não gera resíduos, é altamente solúvel, então a gente não tem essa preocupação ambiental, né, de bioacumulação, por exemplo. O produto tem sido chamado de biofertilizante do futuro, e não apenas porque é natural e não gera resíduos. Em testes com alface e tomate, por exemplo, houve ganho médio de 20% na produtividade. Além disso, permite a redução no consumo de água e energia. O biofertilizante já recebeu a validação da Embrapa. Segundo os pesquisadores do Instituto de Química da Universidade de Brasília, responsáveis pela novidade, o produto aumentou em 60% as taxas de fotossíntese, que é quando a planta produz energia por meio da luz solar. A ideia do nosso material é ser um veículo de micro e macronutrientes para a planta. Então, ele vai ser funcionalizado com cátions, com íons que são essenciais, tipo magnésio e zinco, e a planta consegue absorver esse nosso nanocomposto e, conjunto, ela leva esses cátions, esses metais. Os pesquisadores até criaram uma empresa para viabilizar no futuro o comércio do produto. Ainda dependemos do depósito de patente e depois também do registro junto aos órgãos federais, né, para que esse produto consiga chegar ao produtor, né. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.